Fadiga, alterações no sono, na memória e no humor, dor muscular, generalizada e sensibilidade são sintomas comuns da fibromialgia, doença bastante comum que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros por ano e é mais comum nas mulheres. E para a gente saber mais sobre essa doença, eu converso com o neurologista Jefferson Moreira, que já está aqui na nossa sala de visita. Seja bem-vindo, doutor. Sempre um prazer. Um assunto de interesse de muitas mulheres, né? Tem muita gente sofrendo de fibromialgia, doutor. Então, vamos começar do começo? Vamos lá. O que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença caracterizada por uma dor crônica, ou seja, já com mais de 3 meses, generalizada, ela é geralmente mal definida, né, pelo paciente. O paciente é comum falar, olha, eu tenho dor da ponta do meu fio do meu cabelo até o dedão do pé, e geralmente está associada aí com sono não reparador, uma dificuldade para dormir, algum transtorno do humor, seja depressão ou ansiedade, e uma fadiga, um cansaço muito grande. Então, diferente de outras dores, onde o paciente chega falando, olha, eu tenho uma dor lombar. É isso que eu ia perguntar, como diferenciar? Eu tenho uma dor no punho, uma hérnia de disco, uma dor no meu joelho. O paciente, geralmente, ele chega falando, doutor, eu tenho uma dor cansada, uma dor no corpo inteiro. Eu não consigo definir. Ela consegue se movimentar, fazer, de repente, as coisas, porque algumas reclamam, eu estou falando de algumas mulheres, né, que eu já conversei, que me enviaram mensagem, que já esteve aqui no programa, que isso meio que paralisa a vida da pessoa. Sim, é verdade. Por ser uma dor generalizada, quer dizer, ela vai acometer músculo, articulação, ligamento, então até para fazer tarefas cotidianas, por exemplo, lavar uma louça, caminhar no parque, pegar um netinho no colo, a pessoa vai começar a ter dificuldade, né? Por outro lado, ela vai ficar mais restrita, isso influencia na qualidade de vida. Se uma pessoa já tem uma doença que já tem uma ligação com a depressão, com um certo grau de ansiedade, isso pode piorar e entrar num ciclo vicioso. Certo. Se você quiser participar conosco aqui, né, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário, pode entrar nas nossas redes sociais, vai no Facebook mulher.com oficial e deixa lá o seu comentário ou a sua pergunta. Aproveita que o Dr. Jefferson está aqui para responder a sua dúvida, né, doutor? Sim. Doutor, qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver a fibromialgia ou não? Ela escolhe a faixa etária? Qualquer pessoa de qualquer idade. A prevalência é em mulheres e normalmente ali na 2ª para a 3ª década de vida, com o seu pico de incidência por volta dos 35 anos. Então, alguns trabalhos chegam a mostrar para a gente que para cada 7 mulheres, um homem tem fibromialgia. Quer dizer, uma relação bem desigual. As mulheres têm muito mais fibromialgia que os homens. E existe um porquê delas ter preferência pelas mulheres? Alguns trabalhos tentaram estabelecer alguma relação com a questão hormonal, mas ainda não foi comprovado, até porque, diferente, por exemplo, da enxaqueca, que tem uma clara relação na menarca, na primeira menstruação, melhora durante a gravidez, melhora na menopausa, a fibromialgia não. Então, por mais que se tenha essa prevalência no sexo feminino, ainda não se sabe por quê, é questão de estudo. E o que causa a fibromialgia, né? Ela é uma doença que vem de algo específico, físico? O que causa a doença? Essa é a grande pergunta que se faz, né? É uma doença relativamente recente, que até pouco tempo atrás era até questionada por alguns colegas, né? E o que acontece? Não se tem uma causa definida. Alguns estudos mostram que pacientes de uma mesma família têm uma maior incidência do que na população em geral, então fica aí a interrogação para algum componente genético, mas a grande verdade é que ainda não se sabe. Falam sobre algum componente autoimune, também não comprovado. Então é questão para os próximos anos aí a gente ter uma resposta. Pessoas dizem que uma doença psicossomática, tem a ver com emocional também? Comprovadamente, a fibromialgia ela tem uma maior incidência em pacientes deprimidos e ansiosos. Isso é fato. Até porque a gente sabe que os neurotransmissores cerebrais, né, dopamina, serotonina, são analgésicos endógenos. Então, quanto mais deprimida a pessoa vai ter um limiar de dor menor, ela vai sentir mais dor. A gente tem sempre que ir bem devagar quando a gente fala psicossomático, porque daí para o paciente achar que, poxa, parece que eu estou inventando,
né? Será que eu estou ficando doida com essa... É só da minha cabeça? É coisa da minha cabeça, então a gente tem que ter um pouco de cuidado antes de poder afirmar que é pura e simplesmente psicossomático. Tá. Tem uma participação aqui já conosco, a Conceição Ferreira, ela diz assim, ó, boa tarde, me chamo Conceição, moro no Maranhão e gostaria de perguntar ao doutor o seguinte, meu médico disse que ela tem fibromialgia e indicou tomar esse remédio aqui, eu não sei se tem um nome científico para dizer, porque eu não posso dizer o nome do remédio. Esse aqui já é um nome científico? É a substância, pode falar. É a substância? Não é então é amitriptilina. É nome científico. Dá uma amitriptilina, não funciona. De 25 miligramas. Aí ela pergunta se é isso mesmo e teria algum exercício para alívio das dores? Porque se ela está tomando remédio e está perguntando, será que o remédio não está fazendo efeito? Pode ser. Conceição, né? Conceição, a amitriptilina, você vai ler lá na bula, vai estar antidepressivo, né? Só que o que acontece? Ele é um dos remédios mais antigos que a gente tem para fibromialgia e ainda hoje ele se mostra um dos mais eficazes, né? Porque ele melhora a qualidade do sono, ele melhora a questão da ansiedade, né? E ele vai aumentar o seu limiar da dor. Exercício físico é sempre recomendado. Se a Conceição não tiver lá nenhuma contraindicação por nenhuma comorbidade, não só pode como deve fazer atividade física. Seja alongamento, seja atividade aeróbica, como uma caminhada, uma esteira. O importante é não se manter parada. Parada. Muito bem, doutor. Agora, quando a gente fala de fibromialgia, como é uma doença nova e também que está acometendo muitas mulheres, surgem também muitas dúvidas e acabam, no meio disso tudo, surgindo mitos, né? Verdade? Isso é verdade? Será? Nossa, eu ouvi dizer que leite... Estou inventando, calma aí. Então, assim, muitas coisas. Nós preparamos aí para você que está... Eu quero que você fique prestando bem atenção nessas telas sobre mitos e verdades da fibromialgia. Olha só. Olha lá, mito ou verdade? Quem tem fibromialgia não pode praticar atividade física? A gente acabou de falar, né? E aí, Exatamente. doutor? Na verdade, quem tem fibromialgia deve praticar atividade física. Então, isso daí é um mito. É um mito e, ao mesmo tempo, complicado, né? Porque você imagina um paciente chega para você no consultório falando, doutor, eu tenho dor no meu corpo inteiro, não consigo movimentar. E eu falo, vai para a academia. Nossa, é verdade. Né? Então, tem que se estabelecer ali no primeiro momento uma parceria. Olha, eu vou lutar junto com você, eu vou te dar um remédio para melhorar essas suas dores. Agora, você vai ter que seguir um programa de atividade física. E aí, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, pode auxiliar nesse sentido na melhor atividade. Hidroginástica é super bem-vindo, né? Pilates, alongamento, como eu falei, esteira, caminhada. O importante é não se manter parado. Tá certo. Vamos ver mais um, então. Mito ou verdade? Técnicas de relaxamento são recomendadas para quem sofre com fibromialgia. Verdade. Verdade. A fibromialgia ela é caracterizada pelos tender points, que são pontos dolorosos na musculatura, né? Então, qualquer técnica que cause um relaxamento, seja um alongamento, shiatsu, uma massagem relaxante, a própria acupuntura, será bem-vinda. Assim como o uso de relaxantes musculares via oral também. Super bem-vindo. Tem a ginástica holística, né, que também é recomendada para quem tem fibromialgia. E nós vamos ver agora, dá uma olhada só nessa técnica aí, ó. Presta atenção. Eu citaria especificamente esse método na ginástica holística que veio da França, né? E após a Segunda Grande Guerra, esse método entrou na França com o intuito de trabalhar os indivíduos para que eles tivessem mais qualidade de vida, usando principalmente a questão educativa, então conhecer o próprio corpo, preventiva, que é prevenir as lesões e ter um bom envelhecimento, e a parte terapêutica, que é tratar realmente as situações de dor. Então, ela vem bem a calhar com essa patologia, porque se a gente imaginar que essa pessoa precisa conhecer os mecanismos de lesões, saber usar o corpo no seu dia a dia, prevenir as dores, poder trabalhar, ter as suas atividades de vida diária feitas de forma a minimizar as situações de dor e também tratar todos esses muitos pontos de dor, melhorando a qualidade do sono, melhorando as suas atividades, às vezes esportivas. A gente entende que essa metodologia ela tem um enorme
uma enorme incidência em provocar melhora para essa patologia. Ela trabalha respeitando o limite de cada um, então todos os exercícios são globais, trabalham o corpo como um todo e não segmentados como uma ginástica comum. São exercícios que respeitam o limite da dor, ou seja, se hoje uma pessoa que tem essa patologia está com dor lombar, a outra está com dor no ombro, ela vai beneficiar a todos, respeitando a amplitude de movimento, até onde a pessoa pode ir no dia de hoje. Amanhã, certamente, ela ganhará um pouquinho mais e assim por diante. Então, a pessoa consegue também comparar a evolução dela ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente usa muito, um recurso, é fazer como um recordatário dos momentos de dor, que atividades foram praticadas durante o dia, para que essa pessoa, ao longo desse período que ela tem a patologia, possa se conhecer realmente e saber o que ela pode ser evitado e o que vale a pena ocasionar crises de dor, entendendo que essas crises ficam por um período e isso diminui muito a condição de qualidade de vida. Então, quanto mais ela se conhecer, mais ela também tem domínio sobre a doença. Os exercícios fazem então essa autopercepção do corpo, trabalhando um lado, depois o outro, priorizando que a gente trabalhe o lado mais fácil inicialmente, para que ela entenda o movimento e depois possa executar de uma forma com menos dor, de uma forma mais saudável do lado mais dolorido. Nunca os exercícios se repetem para que isso não seja enfadonho e são 800 movimentos diferentes do método que podem trabalhar desde o alinhamento do pé até mesmo os músculos dos olhos, os órgãos internos, a qualidade do sono, as articulações. Então, eu costumo brincar que a gente tem uma caixa de ferramentas enormes para consertar qualquer coisa. Então, dependendo daquilo que a gente esteja enfrentando no dia, nós vamos selecionar as melhores ferramentas, então os melhores mecanismos de tratar essas dores ou a própria patologia. Nós vimos aí a ginástica holística, doutor, como uma das possibilidades de tratamento, né, de ajuda ali na doença. Agora, tem como evitar a fibromialgia? Olha, Drica, faça isso para você evitar ou não tem como evitar isso. Nada perfeitamente 100% estabelecido, mas sabe que as pessoas mais sedentárias estão mais propensas. Então, a dica principal é mantenha-se em movimento, né, atividade física, no seu ritmo. É muito comum o paciente perguntar qual é a melhor atividade física então para eu fazer. E a gente acabou de ver, né, vai depender da particularidade de cada paciente, que eu posso estar falando de uma mulher de 20 anos ou de uma de 70 anos. Sim. Né? Então, seja uma hidroginástica, seja uma caminhada no parque e ao mesmo tempo a saúde mental, não ser uma pessoa deprimida, ansiosa, às vezes trabalhar com uma técnica de relaxamento, uma oração, uma psicoterapia, tudo isso é bem-vindo. É interessante isso que o senhor está falando, porque assim, eu conheci algumas pessoas e todas as pessoas que me disseram ter fibromialgia, elas passaram por sofrimentos muito grandes. Sim. Então, parece que é inevitável relacionar a uma saúde mental, né? Assim, das emoções e de tudo aquilo que a pessoa viveu, de uma tristeza, de uma depressão. É como se ela estivesse junta ali, né? Sim. A dor física, né, seja de uma pancada, é muito utilizada na analogia do sofrimento, né? Perder um ente querido, passar Sim. por um problema pessoal, olha, eu sinto uma dor. E não é à toa, né? A gente sabe que, como eu falei, os nossos neurotransmissores são analgésicos endógenos, analgésicos naturais. Quanto mais você for uma pessoa proativa, feliz, saudável, menor chance de você desenvolver dores crônicas. Certo, doutor. Então vamos aproveitar para ver mais um mito ou verdade, será, hein? Vamos dar uma olhada? Fique atenta aí, ó. A depressão está associada à fibromialgia. Mito ou verdade? Verdade. Olha aí. Só não sabe quem vem primeiro. Dá para saber isso, doutor? É a questão do ovo e da galinha, a gente não sabe, né? E o que se sabe é que conforme a pessoa vai fazendo atividade física, você vai aumentando o nível de endorfina, como a Conceição mandou a mensagem para a gente, ela usa a amitriptilina,
invariavelmente o médico vai entrar com antidepressivo, né? Muitos pacientes falam, doutor, mas eu não sou deprimida. Tudo bem, vai ter que usar assim mesmo, porque a gente trabalhos mostram, inclusive de ressonância magnética de paciente com dor crônica, existem inclusive modificações no cérebro, né? Áreas do cérebro começam a se modificar de tanto que a pessoa sente dor. Olha só. Então, pacientes mais deprimidos e ansiosos vão ter mais chance de ter dor e depressão, e o contrário também, pacientes com mais dor e depressão, mais dor vão ter mais chance de ter depressão. Tem uma participação aqui, o Valdeci Vieira da Silva, de Jaú, São Paulo, ligou para a gente, né, para participar. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu telefonema. Se você quiser também pode ligar para nós e enviar a sua pergunta. Ela diz assim, a senhora Valdeci sofreu um acidente há 4 anos e depois disso teve fibromialgia. Ela toma remédios, faz fisioterapia, nada resolve. Tem muitas dores no corpo. Tudo o que quer saber se foi por causa do acidente. Olha só. Valdeci, né? Isso. Não foi por causa do acidente. O que acontece muito é o acidente acelerar o aparecimento de uma fibromialgia que já estava programada para acontecer. É muito comum, depois de uma cirurgia de coluna que a gente faça, ou de um trauma que o paciente passa, acontecer um negócio chamado kinésio ou cinesiofobia. Que é isso? O paciente fica com medo de se movimentar, né? Cinésio é movimento, fobia, medo. Olha. Então, o paciente cai, por exemplo, uma senhora tem uma fratura de colo de fêmur, uma fratura de bacia. Então, parente, todo mundo chega, agora não pode movimentar, fica paradinho aí, vai acontecer alguma coisa. Então, você imagina, uma pessoa que já tem uma atrofia muscular, já tem uma predisposição para ter a fibromialgia, ela começa a ficar com maior depressão óssea, menos musculatura, mais instabilidade e mais dor. Então, não pode se dizer que a queda, a pancada foi a causa, mas ela pode ser acelerado o aparecimento da fibromialgia, sim. Então, depende também de como a pessoa se tratou após Exatamente. aquele acontecimento, né? Exatamente. Se tratou bem, até emocionalmente falando, ou não.